Alohanas e Alohaines, eu sou o Henrique San e hoje a nossa aventura vai nos levar para o Vale dos Reis, para as areias escaldantes do Egito. A gente vai estar na companhia de um rei menino, de um arqueólogo obstinado e sortudo, de um tesouro inigualável e de uma terrível maldição. Eu estou falando principalmente de um livro que conta essa história, que é a descoberta da tumba de Tutankhamon, ou Tutankhamon. Eu vejo dos dois jeitos aí, eu não sei até hoje qual é o certo. Já falei de um jeito, já falei de outro. Então, vou tentar falar Tutankhamon, tá? Que é onde eu vi mais recentemente. Esse livro aqui foi escrito pelo arqueólogo que descobriu a tumba em 1922. Tá? Essa edição aqui, ela está esgotada, infelizmente. Ela é da editora Mercado Aberto. Foi lançada em 1991, tá? Eu comprei ela na Feira do Livro, tá? Recentemente até eu e a Bá, a gente foi na Feira do Livro e não conseguia achar nada. Essa aqui era uma época que a gente encontrava as coisas bem legais lá. E essa edição aqui, ela tem a curiosidade de ter sido traduzida em 1991 pelo Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha, que depois se notabilizou assim, né? Ele hoje é uma figura conhecida aí pelas histórias e dos livros que ele escreveu sobre a história do Brasil, tá? Uma figura bem folclórica aqui de Porto Alegre, inclusive, tá? E esse livro aqui, como eu falei, está esgotado, tem que ser procurado na estante virtual ou nos sebos, tá? Dá para dizer de repente que ele é um livro raro? Não sei, daí de repente eu entrei para a turma dos sommeliers de livros raros. Aí, tá, finalmente. Nem sabia que eu tinha um livro raro aí na estante. Também, a capa desse livro aqui, olha que interessante, foi criada por um professor meu da faculdade, professor querido Leonardo Mena Barreto. Tá? Então, vamos para a história, tá? Que é isso que nos interessa. Gente, essa nossa história, a nossa peça, tem três personagens, tem três atores. O primeiro deles é um arqueólogo chamado Howard Carter, um cara que estava escavando o Vale dos Reis fazia alguns anos, já estava em decadência, tá? Já estava um pouco desacreditado, e ele era um cara turrão, um cara obstinado, um cara muito metódico, tinha sido demitido, inclusive, do cargo que ele ocupava lá, uns anos antes, porque ele brigou com uma turma de turistas franceses que queriam entrar num monumento depois do horário permitido. E ele bateu o pé, disse que não, e ele tomou a pior na história. Então esse é o primeiro sujeito que a gente tem aí, um cara que já estava no limite, assim, né? Até da idade, estava beirando 50 e tal. Bom, é a minha chance agora de fazer algo relevante, ou nevermore. Outro personagem fundamental da história é quem patrocinou essa brincadeira, a expedição que descobriu a tumba. Esse é o Lord Carnarvon, que era um dos caras mais ricos da Inglaterra, a família dele, e ele era um nobre que ele era metido aventureiro. Gostava de viajar por tudo que era lugar, era caçador, era um dos 6 melhores atiradores da Inglaterra, tá? Nesse naipe, assim, a figura. E por conta de um acidente que ele teve, ele machucou o pulmão, teve alguma coisa assim relacionada, um acidente de carro, se eu não me engano, tá? Que afetou o pulmão, e aí, como era muito comum, né, antigamente mandaram ele para um lugar mais quente, né? Teria melhores condições assim, para a saúde dele. E aí ele foi para o Egito. E aí esses dois personagens se encontraram. Tá? O Lord bancou a procura por todo o vale, porque o Howard Carter ele tinha a ideia, ele estudou a fundo, né? Tinha a ideia de que havia ainda coisas lá que não tinham sido descobertas. E se dedicou, juntou uma equipe lá, né? Os locais, tudo, outros estudiosos, e começou temporada após temporada a procurar. Eu sei que eles estavam 6 anos já nessa, não tinham achado nada relevante, e o Lorde já estava puxando o fio da tomada, dizendo, é a tua última chance, tua última temporada, depois a gente vai encerrar os trabalhos e tal. Beleza, então pouca pressão nas costas do Howard Carter. Na manhã do dia 4 de novembro de 1922, ele foi acordado às pressas, né, do hotel dele, sendo chamado lá para o Vale dos Reis,
por uma encosta onde eles estavam cavando, porque um menino tinha batido com um cajado, vamos dizer, né, na areia e tinha sentido alguma coisa, um degrau enterrado. Corre pra cá, vem pra cá. Cara, e eu sei que eles começaram a desenterrar aquele negócio até que eles chegaram na frente de uma porta. E aquela porta, que tinha todas as características de ser a tumba de alguém importante, o que ela tinha de diferente? Ela estava com lacre inviolável. Tá? Quase todas as tumbas descobertas até então, lá no Egito, elas tinham sido já saqueadas ao longo dos milênios. A gente está falando de milênios, gente. Tá? E essa não, essa estava fechadinha. Tá? O que o Howard Carter fez? Ele arrombou? Não, ele era um cara muito correto. Faca na bota. Ele mandou chamar o Lorde lá da Inglaterra. O Lorde veio, ele esperou umas 2 semanas até o Lorde chegar. Imagina a ansiedade do sujeito. Para daí eles chegarem e juntos dizer, bom, agora a gente pode adentrar. E eles fizeram um buraquinho na porta, né, suficiente para passar uma mão com uma vela, digamos assim, uma lanterna. E aí, imagina a sensação de tu iluminar uma câmara funerária de um faraó que está imperturbada desde que ela foi selada, tá? Há 3.000 anos atrás. E aí ele botou aquilo e ele iluminou uma sala cheia de tesouros, cama folhada a ouro, tinha eu acho que umas 2 ou sei lá 6 carruagens folhadas a ouro, inúmeras estátuas, roupas, armaduras, armas, instrumentos musicais, muita coisa folhada a ouro, muita coisa feita de ouro. E aí o Lorde perguntou para ele, e aí, tá vendo alguma coisa? Ele disse, sim, coisas magníficas. Imagina, rapaz, me arrepio aqui. E aí eles deram início à escavação propriamente dita, entraram na tumba. Só que o Howard Carter ele foi um cara muito metódico, tá? Por bem. Aqui ele não descreve, tá, o processo do que se seguiu depois da descoberta. Ele vai até o momento que descobriu. E ele diz assim, ó, o nosso trabalho está recém começando. Gente, ao longo de 10 anos, esse cara ele foi fotografando, catalogando, aos poucos tirando cada coisa do lugar, mas desenhando mapas. Ele chamou gente especializada em topografia, foto, desenho, tá? Tem fotos aqui dos objetos, tal. Eu queria ver se eu achava aqui algum desenho técnico. Eu sei que ele, assim, a gente está falando de 1922, não existia foto colorida ainda, tá? Mas olha que interessante aqui no verso. Certamente em toda a história da arqueologia, alguém tivera... Peraí, de novo. Certamente jamais em toda a história da arqueologia, alguém tivera uma visão tão prodigiosa como que a luz de nossa lanterna nos oferecia agora, nesse primeiro vislumbre. Tá? Cerca de 5.000 peças, tá? Foram retiradas, catalogadas ao longo de, como eu falei, de vários anos. Inclusive uma máscara de ouro, tá? Uma máscara de ouro, tá? Que é seguramente a peça egípcia mais famosa de todos os tempos. Imagina quando os caras chegaram, depois de abrirem 4 sarcófagos, um dentro do outro, pedra, depois madeira, folhada a ouro, o último todo de ouro maciço, e aí tiraram, e essa aqui era a máscara funerária em volta da cabeça da múmia. E uma peça toda de ouro, com pedrarias, pedras preciosas, semi-preciosas, tal. Isso causou furor, porque foi seguramente a maior descoberta da arqueologia em muitos anos. Tá? Gerou uma moda egípcia no mundo todo. Arquitetura, moda de roupas mesmo, todo mundo queria ter uma sala egípcia em casa. Na biblioteca aqui de Porto Alegre, tem uma sala, né, uma das salas da biblioteca lá, ela é decorada com motivos egípcios, por exemplo. Tá? Bom, o
que vocês realmente querem saber é a maldição, né? É verdade, não é verdade? Como é que aconteceu a maldição? A maldita maldição. Dedicatória. A quem é dedicada? A gente vai se lembrar novamente dos personagens dessa história. Tem o Howard Carter, que é o arqueólogo e o escritor do livro. E o livro foi dedicado. Com a mais absoluta concordância de meu colaborador, dedico esse relato da descoberta da tumba de Tutankhamon à memória do meu amigo querido e colega Lord Carnarvon, que morreu na hora do seu triunfo. Quem foi a primeira vítima da maldição do faraó foi o Lord Carnarvon, o patrocinador. No momento, no dia em que abriram a tumba, tinha uma coisa interessante, eles levavam uns canários para sentir o ar de dentro dos lugares onde eles abriam, porque se o ar tivesse contaminado, empesteado, ou com gases, alguma coisa, o canário... E aí eles sabiam que não era bom entrar, coitado do canário, estava mais para boi de piranha. E o canário do Howard Carter, no dia em que descobriram lá a tumba, que abriram a tumba, conta a lenda que ele foi devorado por uma naja, tá? Que é um símbolo lá dos faraós. Inclusive está aqui, ó. Tem uma naja aqui Tem uma naja aqui na máscara do faraó. Então, tá. E aí, eu sei que o Lorde, poucos meses depois, né, da descoberta, foi mordido por um mosquito lá no Cairo. E essa mordida, essa picada, né, inflamou e contaminou o sangue do cara, envenenou o sangue do Lorde e ele morreu no Cairo, lá no hotel do Cairo. No momento em que ele morreu, a cachorra dele de estimação na Inglaterra começou a uivar sem parar e caiu morta também. E ao longo dos anos, aí já estava criada a história, né? Já estava criada, se a lenda é melhor do que a história, publique-se a lenda, porque aí os jornais começaram a especular em cima da maldição da múmia, maldição do faraó. Em torno de 25%, 25 pessoas ligadas diretamente ou indiretamente, né, à descoberta, né, da múmia do faraó, elas teriam sucumbido de doença, de acidente, mortes prematuras ao longo dos anos. Só o seguinte, né, gente? Eu falei em porcento, fizeram um estudo recente da porcentagem, assim, da expectativa de vida das pessoas ligadas ao negócio e foi a 70 anos. Então, assim, estatisticamente, cientificamente não tem base, mas aí cada um acredita no que quiser. Tá? Bom, também dizem que uma das possíveis causas da maldição ou das doenças assim que se seguiram, né, posteriormente, foram ligadas a fungos. Olha que interessante. Não apenas fungos, mas outros micro-organismos, outras coisas presentes no ar de uma tumba fechada há 3.000 anos, né, por 3.000 anos. Imagina, tu abre isso, patologias desconhecidas vêm e tomam conta, ainda mais tu entra num lugar fechado, assim, né? Então isso poderia também ter causado doenças que foram derrubando as pessoas ao longo do tempo. Bom, quem é o terceiro? O Howard Carter, que é o arqueólogo, a pessoa principal da história, morreu com 64 anos. Tá? Ele mesmo não dava muito crédito, meio que zombava da história da maldição. Nosso terceiro personagem, que deveria ser de repente o principal, né, é o que jazia dentro daquele lugar que eles entraram, né, que eles violaram, que é o próprio Tut, que foi em vida um faraó menos importante, tá, da história do Egito. Ele foi o último rei da 18ª dinastia, ele morreu sem deixar descendentes e ele morreu muito jovem. Ele é chamado o Rei Menino, porque ele ascendeu ao trono muito, muito novinho, ele tinha 9 anos por aí, e ele morreu lá pelos 18. A causa da morte dele, até hoje, gera muita controvérsia, impressionante. Mas até hoje não se sabe ao certo. Eu me lembro quando eu era criança, ou mais jovenzinho, nesses documentários, essa coisa, tinha muita especulação de que ele tinha tomado uma paulada na cabeça, que ele tinha sido assassinado.
porque ele tinha um machucado aqui, uma fratura, alguma coisa. Depois, hoje já acham que foi falha no processo da mumificação que causou isso. Mas ele tinha provavelmente problemas congênitos por causa dos casamentos consanguíneos, que também levou ele a não ter descendentes, porque ele também parece que casou com uma meia-irmã, e aí ele teve um casal de gêmeos apenas em vida, e as gêmeas nasceram mortas. Então tinha esse lado assim da realeza, né? E ele tinha problema, por exemplo, ele tinha um problema na perna, acharam muitas bengalas no túmulo dele, que poderia ser uma indicação de que ele tinha problema de locomoção. Tá? Hoje se acha que pode ter sido uma necrose de um machucado que ele tinha na perna, acharam um indício de malária no DNA, cada pouco eles fuçam no coitado do Tuti. Tá? Eles remexem de tudo que é jeito, porque, gente, se em vida ele não foi tão importante, tão significativo, em morte ele virou talvez a figura egípcia, o nome egípcio mais conhecido, né? Rivalizando com a Cleópatra de repente, tá? Mas o Tuti, tem quem não tenha ouvido falar do faraó Tutancâmon, tá? Hoje ele é o único rei do Antigo Egito que reside na sua tumba original, tá? Eu acho que é uma coisa muito legal que eles fizeram, eles levaram a múmia para dentro da tumba dele. Ele está lá num caixão de vidro, tipo a Branca de Neve, lá, né, dentro do túmulo. Pode ser visitado, tá, no Vale dos Reis, lá, a tumba de Tutancâmon. Um dia eu vou. Tá? A máscara e os outros tesouros dele hoje estão no Museu do Cairo, tá, que tem todas as relíquias lá, né, do Egito Antigo, fora as que estão em outros museus. Tal. Em 1988, tem mais uma historinha. Em 1988, eu me lembro de estar lendo a revista Veja e tem uma matéria muito interessante. Que o último dos lords lá da dinastia dos Carnarvons, né, estava fazendo um inventário de todas as relíquias, né, de todos os objetos que tinha lá no castelo deles, na Inglaterra, com o seu mordomo, fleumático, British, né, do lado, e ele disse, bom, George, creio que estamos agora com o inventário pronto com todos os objetos aqui do castelo. E aí o mordomo, daquele jeito de mordomo que tu imagina, né? Imagina o Michael Caine falando, sim senhor, claro, fora as relíquias egípcias. Quê? Sim, sim senhor, fora as relíquias egípcias. Como assim? Meu, desde 1900, da década de 20, eles tinham guardado, escondidos, em passagens secretas, em armários secretos, em quartos fechados, mais de 300 peças da tumba de Tutancâmon que estavam guardadinhas lá do Lorde, só mocoseado lá. Tá? Então foi, em 1988, uma nova descoberta. Que coisa interessante, cara. E hoje, né, o castelo do Lord Carnarvon é a locação do seriado que vocês devem conhecer, chamado Downton Abbey. Veja só, aquele mesmo lugar. Então a gente faz uma ligação entre o Tut de 3.000 anos atrás com o seriado de agora. Tá? Então a história segue rendendo. Tá? Bazar. Já que estamos no Egito, vamos falar do bazar. Tá? O meu conto 20.000 libras por um Dodô, que é uma história nos moldes assim das aventuras de antigamente, tá na Amazon, tá? O link tá embaixo ali nos comentários, tá? Vamos lembrar também do canal Os Livros e Filmes da Bá, com histórias de terror. E hoje eu vou deixar vocês com uma inscrição muito conhecida, muito famosa, ligada ao Tut, que na realidade não estava escrita lá, tá? Isso é lenda, mas que eu sempre deixo muito claro quando eu vou dormir, tá? Que diz assim, a morte virá com asas ligeiras sobre aquele que profanar o sono do faraó. Até logo mais, buenas!